Quando a gente fala de futebol, às vezes tem certos temas que a gente não gosta muito de citar, ou que a gente às vezes não percebe muito bem, não entende muito bem qual é a relevância de determinados assuntos. Hoje eu vou trazer um tema aqui que não está tanto ligado a questões de campo, questões de análise, de time, de clube, mas mais sobre uma questão de ser humano, uma questão de saúde mental. O Thiago Galhardo do Fortaleza ontem pediu um afastamento do clube para poder cuidar aí de questões mentais. Ele não tem andado muito bem depois do ataque que o Fortaleza sofreu no dia 22. Para quem não sabe, aí, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado, 6 jogadores se feriram e o Thiago Galhardo estava no ônibus, ele não se feriu, mas ele ficou muito revoltado com a situação e depois disso passou a ter uma série de crises de pânico e veio agora pedir esse afastamento aí, vai se não desligar do clube, mas ele vai ficar um pouco afastado alguns dias para tentar tratar essa questão de saúde mental. É um tema, cara, que é bastante complicado e bastante complexo, não só numa situação como essa do Thiago Galhardo, que teve um atentado, sofreu um atentado aí no ônibus do Fortaleza, mas a gente já viu diversos jogadores em diversas outras situações diferentes, ou pedirem para parar, pedirem para dar uma pausa, como foi o caso do Nilmar, por exemplo, ou jogadores que a gente sabe que estão passando por situações complicadas e que vêm perdendo desempenho, que vêm tendo comportamentos fora do padrão e comportamentos de quem está, às vezes, até desistindo da carreira. Vou citar aqui, por exemplo, o Neymar. Muita gente vai falar que ele não está desistindo, ele está jogando, mas a gente sabe que a pressão psicológica que foi feita em cima dele durante anos resultou no Neymar que a gente tem hoje, por exemplo. Um cara que poderia estar rendendo muito mais, poderia ter uma carreira muito mais de sucesso e uma carreira muito mais longeva. E é um cara que hoje boa parte aí dos torcedores brasileiros tem uma certa decepção com ele, alguns têm até uma certa resistência. Já foi meu caso no passado, hoje eu já entendo um pouco melhor aí a situação do Neymar. Nunca foi meu jogador preferido, não é um jogador que eu sou fã nem nada do tipo. Acho ele excelente jogador, acho que ele é o melhor brasileiro aí dos últimos tempos, mas nas questões pessoais a gente tem que ter muito cuidado para fazer determinados julgamentos. Agora tem esse afastamento aí do Thiago Galhardo, vai cuidar das questões mentais, das questões emocionais, ficou muito abalado com o que aconteceu, foi realmente uma coisa absurda, a gente tem que, de uma vez por todas, resolver essas questões aqui no Brasil. Ele deu uma entrevista falando que não é a primeira vez que ele sofre atentado e parece que estava tudo ali de uma maneira esquematizada para isso acontecer, e a gente sabe que acontece mesmo, infelizmente, aconteceu com o ônibus do Grêmio, aconteceu com o ônibus do Bahia, e agora com o ônibus do Fortaleza, e isso falando de história recente. Se a gente for pegar aí o passado, historicamente aí no futebol brasileiro, a gente vai ver inúmeros outros casos. O vídeo não é para falar exatamente disso, é mais para falar da questão mental. Cara, só quem já passou por esse tipo de situação sabe o quanto é complicado uma situação de crise de pânico, crise de ansiedade, o que quer que seja. Digo isso por experiência própria, passei isso durante alguns anos e ainda passo. Tive um caso bem complicado de transtorno de ansiedade, de crise de pânico, mas ao longo do tempo fui entendendo melhor aí essa situação, conseguindo me tratar e conseguindo hoje estar tocando minha vida normal. Mas eu tive aí 2 anos bem complicados, passando por essas questões de crise de pânico e de ansiedade. Eu sei que muita gente, às vezes, que está vendo esse vídeo ou está passando por essa situação ou conhece alguém muito próximo, tem um filho, um tio, um parente aí que já passou por crise de pânico e sabe como é complicado. Para a diretoria do Fortaleza aí, os parabéns por ter entendido o lado humano e afastado o jogador por enquanto, deixado ele se afastar para se recuperar. É uma situação bastante complicada, é um cara jovem que tem aí tudo para continuar sua carreira muito bem. E para a CBF, fica aí, pelo menos da minha parte, o meu repúdio de não ter tomado uma atitude de uma situação que vem acontecendo e que já é uma tragédia aí anunciada, qualquer hora pode acontecer coisa pior. Os jogadores do Fortaleza já tinham sofrido outras situações e com certeza não é só com Fortaleza. Jogadores do Sport, por exemplo, já devem ter sofrido alguma coisa do tipo, do Ceará, do Bahia ou de qualquer outro time. Do Bahia a gente sabe o que aconteceu. E é uma situação que precisa ser resolvida. A gente não pode deixar aí o pior acontecer, para acontecer uma tragédia, para criar algum projeto de lei ou para criar algum tipo de controle para quem faz esse tipo de coisa. Felizmente nada de pior aconteceu aí com os jogadores do Fortaleza, só essa questão aí mesmo do Thiago Galhardo que agora vai se afastar e vai se cuidar, mas ainda dá tempo da CBF se posicionar, das federações se posicionarem, dos clubes se posicionarem e das coisas serem pelo menos gerenciadas de uma forma melhor
para dar mais segurança para os jogadores, que são profissionais, que saem das suas casas para poder fazer seu trabalho, e para os torcedores, que assim como eu, querem poder ir no estádio, levar seus filhos, sua família, para poder assistir um jogo de futebol, sem ficar preocupado com o que pode acontecer antes do jogo, depois do jogo, ou até mesmo na arquibancada. Esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo rápido, é mais sobre uma reflexão sobre essa situação que está acontecendo. Mais uma vez parabenizo aí o Fortaleza por ter liberado o Thiago Galhardo, e parabenizo também aí o Thiago Galhardo porque se posicionou sobre um assunto que muita gente às vezes não quer falar, às vezes por não querer expor uma situação que é complexa, a pessoa vai ali carregando uma carga emocional que é difícil de carregar, vai se desgastando e acaba sofrendo muito mais do que o necessário e tendo um tempo de recuperação muito mais longo do que precisava. Mas é isso, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo e vamos torcer aí para a CBF tomar uma atitude, fazer alguma coisa para a gente poder ter mais segurança para os jogadores e para os torcedores. Se você assistiu esse vídeo, muito obrigado e até a próxima.